passarela que conecta com a América, onde tem literalmente uma arquibancada para sentar e assistir o pôr do sol, tanto do centro histórico quanto do rio, do canto do rio. Então, no fim das contas, e o térreo todo aberto, né? Então, no fim das contas, aqui é o térreo desse parque público vertical, que a gente chama. Eu tenho aqui esse acesso ao parque público vertical e depois ele continua até o final do prédio. Eu tenho aqui o parque público vertical, então, no fim das contas, todo aquele 10º andar, assim como o térreo, ele é todo aberto. E aqui tem algumas imagens 3D, então essa história do térreo, como ele se comporta. E aqui também eu consigo ver, aqui desse casarão, esse parque literalmente linear que vai subindo. E depois da implantação vai dar para ficar claro que a gente consegue subir dos dois lados. Aqui também uma escada que também atravessa, porque eu queria passar por dentro dessa casa aqui quase. Então, no fim das contas, a gente passa do lado dela e se encontra na frente do rio. E, claro, aí, com isso eu consigo ter essas vistas, que hoje a gente não tem. Hoje a gente caminha basicamente pelo centro histórico, mas a gente acaba não tendo a real noção do que é a beleza, né, desse sentimento de perceber o centro histórico. Aqui uma vista da casa do Dr. Blumenau. Então, aqui esse prédio, aqui o térreo, o edifício América, a vista da ponte. Depois eu posso voltar nela e a gente pode responder perguntas. Aqui a vista da tapioca, talvez. Tapioca é sacanagem, né? Mas aqui da praça. Desculpa. Da praça de Círio Luz também. A vista da prainha, agora reformada. E no fim das contas, a vista lá da margem direita. Então eu tenho esse edifício América, essa conexão, esse projeto. No fim ele se conecta como um só, mas ele se comporta como 3, né? Ele se comporta como 3 volumes. Aqui também tem uma perspectiva, aqui do América, vista aérea. Aqui um pouco do térreo. O que acontece assim? Fazer um projeto do centro histórico, né? Legal, mas assim, eu acho que a grande pergunta sobre o que a gente quer de cidade, sobre o que a gente quer de futuro, é entender como a gente pode fazer isso aqui. O que a gente está vindo propor é realmente uma intervenção de grande porte e a gente pretende mexer com tudo, né? Hoje o Clube América, então, ele vai ser todo reformado e ele vai ser literalmente aberto para esse térreo e a gente quer fazer ele, né, ter o museu dele, abrir toda essa lateral. Esses dias eu estava falando com o tio lá dentro, né, porque a gente estava discutindo sobre como descer o barco, e no fim, aquela lateral direita do clube toda aberta para esse parque, né, então os acessos vão mudar tudo, o clube vai ficar muito mais visível. A gente tem essa casa Janssen, né, Janssen, que ela é patrimônio tombado, então o intuito é fazer dela um coworking, para ter gente trabalhando, para ter gente usufruindo, e o térreo todo livre, todo aberto com cafés, ele vai ter uma função, né, de rotacionar. Tem uma coisa muito importante, talvez aqui 3 tópicos importantes, né? Um é do trânsito, que ainda não é um projeto de grande porte no centro histórico, na qual o centro histórico ele já é complexo andar de carro, né? Todo mundo já sabe isso, né? Então surge uma oportunidade. Como o projeto se comporta como quadra, eu posso trabalhar ele como uma quadra. Eu não precisaria trabalhar ele como talvez a gente está acostumado com lotes, né? Na qual a gente precisa entrar num lugar e sair num lugar. Então ali surgiu, depois de algumas reuniões, uma possibilidade de fazer uma rua interna pessoal e desafogar esse trânsito aqui da Rua 15 e fazer isso acontecer, literalmente cruzar, quase como uma vez planejado, né? Por dentro, por entre esse projeto e sair lá na outra rua. Por isso eu consigo desafogar isso aqui. E além disso, claro, o projeto vai contar com um estacionamento de grande porte, rotativo. Então nossa primeira análise é de 261 vagas. Então esse empreendimento, além de não atrapalhar o trânsito, num quesito de ter essa saída de carro, ele também consegue ter um estacionamento de grande porte dentro do centro histórico, que a gente também não tem hoje, né? Então, no fim das contas, a gente consegue... o projeto não é feito para carro,
A gente, né, eu não acredito que a solução seja o olhar para o carro, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender qual é a realidade da cidade, qual é a realidade do que tem acontecendo, e o nosso projeto sim pode, talvez daqui a 50 anos esses estacionamentos virem museus e outras coisas, como acontece na Europa, mas por enquanto eu acho que esse projeto ele tem que dar os checkzinhos em tudo que pode, e ter um estacionamento de grande porte rotativo no centro histórico acaba também criando adesão a um dos problemas que a gente tem hoje, né? Então, no fim das contas, esse projeto ele prevê um clube reestruturado. Eu acho que esse foi o pilar de tudo e o porquê que eu me envolvi com o projeto, por que a gente está no último ano trabalhando e fazendo maquete, desenhando, pensando, conversando. Um parque público com vistas. Eu acho que o Blumenau tem vários parques acontecendo e isso é muito importante, a gente vê o quantas pessoas usam, e a gente gostaria de, quem sabe, propor o primeiro parque vertical de Blumenau, de acesso ao público. Então acho que isso traria uma nova intenção e um novo tipo de abordagem para a cidade. Um centro histórico ativo, porque a gente vai ter uma parte comercial de pessoas trabalhando, de pessoas literalmente ocupando lá durante o dia, e ao mesmo tempo a gente vai ter um edifício residencial para poder ter gente morando lá, para poder ter gente domingo de manhã, sábado de manhã, de noite, para o centro histórico não ficar abandonado, né? Isso a gente percebe nas cidades, a gente adora se comparar com a Alemanha. Tem até um vídeo que a gente vai postar falando de 3 cidades bem interessantes da Alemanha. Assim, e esse é o caminho do centro histórico. Tem que ter gente morando lá, tem que ter gente trabalhando, tem que ter pessoas vivendo no centro histórico. Esse é o único caminho plausível. Eu tenho certeza que o Blumenau vai fazer isso. Eu só não sei a que velocidade, e eu acho que a nossa intenção é vir aqui empurrar para andar um pouquinho mais rápido. Edifício residencial, a casa histórica maravilhosa, que a gente obviamente vai transformar ela no coworking para ser de uso público. E daí tem algumas questões que talvez o tempo não vai me deixar, mas essa casa vai servir de escritório e de salas do edifício comercial, então para quem quiser vir descer e trabalhar. A gente também tem um plano de que essa academia incrível do Clube América seja realmente até muito maior porte do que o que tem hoje, e seja também a academia desse residencial. Então, ao mesmo tempo, a gente traz associados ao clube e gera renda ao clube também. Então, no fim das contas, a gente consegue fazer um grande conjunto de uso. A gente tem um fluxo viário minimizado, porque a gente consegue abraçar essas soluções. Eu entendo que essa não é a discussão, porque esse projeto vai exigir um EIV, né, um estudo de impacto de vizinhança, a gente vai ter que contabilizar isso, o IPGV junto, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que já se antecipa. Como a gente tem outros projetos, a gente já imagina o que a gente tem que fazer, então a gente também se antecipa nessas decisões, com um estacionamento rotativo de grande porte. E um edifício abandonado, ressignificado. Eu acho que esse é o ponto principal. E aqui eu quero bater numa tecla que, se eu tivesse sentado ali, eu ia perguntar, que é essa altura do projeto. Talvez e eu, enquanto arquiteto, acho engraçada essa pergunta, porque não que ela não seja importante, mas eu realmente acho que o COP, né, tem um papel e a gente assistiu isso, tem um papel muito importante de realmente não deixar as pessoas fazerem o que elas querem, né, porque as cidades não estão muito bonitas se não tem um conselho ativo. Se tem uma coisa importante das cidades que a gente admira e que a gente viaja, é que o conselho da cidade é ativo. Eu conheci em umas antigas viagens, não importa, mas é uma arquiteta, e a cidade de Copenhague tem uma arquiteta, city architect, né, tem uma arquiteta da cidade, e ela é quase isso, ela é o conselho e ela representa os interesses, né? Então, no fim das contas, a gente precisa realmente avaliar o que precisa. E eu fiz o TCC no América há 15 anos, como muita gente fez, né? Na equipe a gente tem 2, 3, 4 pessoas que fizeram o TCC no América, e é muito legal fazer o exercício de o que a gente tem que fazer agora, já que então o América é meu, o terreno é do lado é meu, tudo é meu, como é que faz isso? É legal porque a conta precisa fechar, né? Eu adoraria que talvez a gente fosse a Dinamarca e a prefeitura tivesse 300 milhões sobrando para restaurar tudo o que precisa, sem a gente precisar fazer nada, digo assim, né, talvez um museu, mas a gente percebe nas grandes cidades que essas parcerias são necessárias e que algumas concessões, dependendo do que for, são benéficas.
eu fiz os desenhos com o meu time, eu fiz os projetos e as contas, e a gente inclusive diminuiu a altura, né, do América, de 29 para 25, os outros dois edifícios. E claro, se eu pudesse baixar mais, eu baixaria, mas eu tenho no mínimo uma infraestrutura para construir estacionamento, térreo, clube, América, parque. Então, no fim das contas, a gente tem uma infraestrutura para fazer casar. E eu acho que a gente chega num momento agora em que a gente vem com uma solução que eu realmente acredito, e eu não acredito porque eu estou inventando a roda, eu acredito porque eu vejo como as cidades se comportam, especialmente aquelas cidades que a gente admira, que a gente olha para eles e pensa, pô, o que eles estão fazendo da vida? Realmente eles estão entendendo que um centro histórico ativo, um centro histórico que tem pessoas lá, tem coisas acontecendo, tem pessoas morando, tem empresas trabalhando, e o que a gente percebe como América, por mais que os esforços deles, enquanto clube, sejam e vão continuar, independente do que vai acontecer, eu pelo menos espero, eu tenho 41 anos hoje, minha filha tem 7 anos, eu realmente espero fazer parte de uma Blumenau em que o centro histórico não seja perigoso para ela andar, que o centro histórico não seja, né, que vão caindo as fachadas, e eu acho que essa é a nossa intenção, talvez estou falando demais, talvez essa é a nossa intenção com esse projeto, e eu entendo da ousadia do projeto, mas eu adoro lembrar que Blumenau sempre foi ousado. Essa ideia de que Blumenau é retrógrada é uma invenção. A gente não é... não posso colocar isso não. A gente não tem interesse em ser uma cidade de que a gente para no tempo e que a gente quer ser um modelo específico de turismo e a gente é isso aqui. Blumenau sempre esteve na frente de tudo. Desde o Hotel Blumenau, esse grande hotel que a gente foi discutir, cara, ele foi simplesmente muito importante. Hans Bros trabalhou aqui. Imagina Hans Bros construindo uma fábrica toda em concreto e até hoje as pessoas do mundo inteiro vêm dela. Né? Será que a gente teria aprovado uma fábrica de concreto hoje, naquela época? E a gente tem o Cine Bush, a gente tem o cinema, que em Paris, e se não me engano foi meses aqui, acho que foi Paris, então assim, Blumenau sempre esteve nessa vanguarda. Eu entendo das dificuldades da gente talvez enxergar isso, mas a Blumenau que eu acredito, que eu quero construir com o meu time, com as pessoas, com todo mundo, ela é uma Blumenau na qual eu vou, com certeza, possivelmente morar no centro histórico e vou conviver tanto com essa arquitetura e essa memória que a gente precisa respeitar, mas a gente precisa respeitar ativamente, a gente precisa respeitar estando do lado dela e, ao mesmo tempo, eu acredito que assim, entendendo que a gente precisa evoluir e a gente vai precisar ter um centro que conviva tanto com essa arquitetura nova dessas construções de grande porte, mas ao mesmo tempo projetos que vão ter que respeitar e talvez reverenciar a memória. E o que eu estou usando, talvez como discurso final para isso tudo, a gente tem algo em comum aqui entre nós. Né? Eu sou arquiteto e moro aqui, vocês trabalham com isso, cada um tem uma empresa, cada um tem alguma coisa, trabalha na prefeitura, está ocupando um cargo, cada um tem alguma coisa que está fazendo a gente ficar aqui hoje, e é muito difícil encontrar um ponto em comum, porque quase todo mundo tem uma opinião, e não quer dizer que nenhuma delas está errada, mas o que eu vim humildemente aqui é mostrar a nossa opinião e a nossa solução, que a gente vai ter que construir com todos vocês, de talvez esse projeto seja um início da gente construir uma Blumenau mais rápido do que a gente está fazendo. Acho que a gente precisa acelerar o que a gente pode fazer, porque as pessoas querem morar em Blumenau, a gente sabe disso. Eu sei que o litoral bomba isso, aquilo, mas adivinha, ninguém quer morar lá. Todo mundo quer morar numa cidade incrível, onde tem escola, hospital, agora o Parque Luterano está reformando, a prainha está acontecendo, a cidade está maravilhosa. A gente precisa ajudar a construir essa cidade que a gente quer. E eu estou me passando aqui, né? Eu acho que é isso. Eu vou trazer a maquete aqui. Léo, tu me ajuda? Daniel, enquanto ele traz a maquete, pode ir falando que o estacionamento estourou. Mas o Centro Histórico de Blumenau é sempre o Centro Histórico de Blumenau. Como urbanista, eu coloco que um espaço, enquanto espaço, mesmo submetido a perigos, enquanto ele não tiver grandes intervenções, como aconteceu com o Edifício América,
ele pode ser moldado quando surgir um projeto. Poderíamos dizer que esse é um projeto muito bonito, muito bom, com pessoas que entendam o espaço para hoje e para o futuro, porque nós passamos nesse espaço. Esse centro histórico de Blumenau, o Stadtplatz, ele é o centro histórico não só de Blumenau, mas de todo o Vale do Itajaí. Enquanto espaço como a Alameda e só com as palmeiras e meia dúzia de casas que ainda restam, e quase recebeu uma loja Havan, que a gente não sabe se ainda acabou essa história, ele está aberto a intervenções de qualidade e valorização desse centro. Nos últimos 20 anos, nós vimos surgir no centro histórico 4 edifícios. Nós observamos. Como aconteceu, nós não sabemos. O Nicolas, ele citou a Europa, ele citou a Alemanha, França, Paris. Paris tem um centro histórico e tem um espaço para verticalizar e construir um novo. Porque o centro histórico é intocável. Tem perigos. Eu pergunto, eu estou colocando essas ponderações como reflexões que nós estamos diante de um projeto que realmente vai impactar, Nicolas. Muito bonito. Tu é o arquiteto que nós temos orgulho da nossa Blumenau, mas há mais de 30 anos nós estudamos e observamos esses espaços vazios como professora de urbanismo, como planejadora, embora não atuando na prefeitura, estamos conectados, e de repente nós vimos um impacto volumétrico. Aí você mencionou, é para reflexão, tá? Você mencionou o perigo, um centro histórico esvaziado. E nós vimos ali perto o edifício de Hans Bros, o Grande Hotel, que também apresentava palafitas, andar térreo aberto. Até quando esse projeto vai permanecer original para não impactar essa paisagem? Esse edifício América, ele ficou mais de 40 anos nessa situação, porque foi construído na ANEA. Foi o próprio América que comercializou isso. Ele tinha uma sede muito bonita ao lado da Praça do Porto. E, de repente, isso deu errado através da justiça, através da ocupação irregular. E aí surgiu o debate. Demole o América ou não demole o América? Que já era um volume que impactava aquele bulevar das ruas das Palmeiras. Aí eu vejo que agora nós temos mais 2 volumes. Mas vai ter todo esse paisagismo abraçando e tal, com espaços públicos. Hans Bros morreu. Nós vamos passar também. Até quando esse impacto vai permanecer original ao lado do porto fluvial de Blumenau, no topo da Rua das Palmeiras? E tem mais, você colocou uma fotografia ao lado do edifício construído do outro lado, como silenciosamente já justificando que ali do lado tem uma torre mais alta. Eu sempre falo nesse conselho, o centro de Blumenau vem paulatinamente, o centro histórico, verticalizando. Mas você é contra a verticalização? Não, eu sou a favor de preservar o espaço sem o impacto. Blumenau tem um território amplo para construir de maneira verticalizada, se for valorizado através de um plano diretor e de plano de ocupação de solo. Então, nós vemos um centro de Blumenau paulatinamente sendo verticalizado, e agora nós estamos no centro histórico, onde já tem 3 ou 4 edifícios que saíram de repente. Agora você imagina quando vier outro incorporador aqui no COP, justificando que tem esse edifício, que tem o outro, que tem o outro. Quanto tempo nós vamos ter o centro histórico enquanto espaço volumétrico, vazios e cheios, elementos? Mas assim vai cair porque tem insegurança. Mas até que ponto isso vai garantir a segurança do local, que independe da ocupação? O Parque Ramiro Rüdiger, nós vemos sempre um par de seguranças lá. Na Rua das Palmeiras nós não vemos. Então, tem outros elementos. Eu quero dizer que tem outros elementos para justificar. E eu te parabenizo pelo projeto. Eu sou uma fã do teu trabalho, mas eu acho que esse
projeto precisa de muita reflexão. Não é assim que nós vamos mudar o Centro Histórico de Blumenau para daqui a 50, 60 anos, quando nós não estivermos mais aqui, e o que nós vamos mostrar que nós cuidamos e fizemos. Isso porque, se tu garantisse que a originalidade desse trabalho fosse cuidado, como foi o Grande Hotel, que foi totalmente... As pessoas não entendem. Aquele outro edifício, o Mauá, também foi totalmente fechado, era pilotis. As pessoas não entendem, eles vão mudar isso. Quem vai fazer a manutenção desse paisagismo, desses parques? Quem vai cuidar disso? Mas o edifício já está como volumetria no centro histórico, de todos, de todo o Vale do Itajaí. Parabéns, tá? Nicolas, tens mais alguma consideração a fazer? Trouxesse a maquete? Eu trouxe a maquete para quem depois talvez... Eu acho que foi uma consideração para reflexão e acho importante, acho que não me sinto, não preciso, né, senão é um debate. E eu acho que eu trouxe a maquete mais para entender depois essa história da volumetria e do paisagismo, de como é que ele segue. E a Angelina, eu concordo, Angelina, num contexto de ter receio, mas a gente está há 40 anos com receio, né? Então, não, mas tu tá certa, porque a gente pode sim se dar mal, mas talvez não. Vamos? Nicolas, muito boa tarde, eu quero me apresentar. Meu nome é Silvio Zimmermann, atualmente eu sou secretário municipal de Cultura. Tenho a honra e o prazer de ser secretário de Cultura pela 4ª vez. Eu remo no Clube Náutico América há aproximadamente 30 anos. Eu já fui vereador em 3 legislaturas diferentes aqui em Blumenau. E eu acho que é um calo, uma tristeza e uma dor de todo blumenauense, ao entrar na cidade, ver o estado lastimável do nosso Stadtplatz, do Centro Histórico. Eu trabalho ali, num prédio construído pelo Dr. Blumenau, no ano de 1875. O construtor foi o Heinrich Kroberg, o mesmo que fez a Igreja Católica, a Igreja Luterana. É um prédio que este ano completa 150 anos de uso público e está em bom estado de conservação e uso, pois ele foi reconstruído depois do incêndio pelo Hans Prost também no ano 2000. Numa das oportunidades, no mandato legislativo, eu estive mais de 20 vezes no gabinete do Dr. Cipriani, que era o juiz federal que estava julgando aquele caso. Com autorização do Dr. Barbieri, eu estive lá. Também falei com ele, com o Clube Náutico América e com o Ministério Público Federal, no sentido de propor um TAC, um termo de ajuste de conduta, para quê? Para que a Câmara Municipal de Vereadores, naquele momento, comprasse